E sempre que zero menor que esses valores aqui, menor que... Ou seja, o que é isso aqui, né? O que são essas duas barras? Essas duas barras aqui é o símbolo de distância, né, no cálculo. Então, vamos dizer assim, é a distância entre esse ponto, um ponto genérico, né? Por isso que a gente coloca um xy qualquer, é um ponto genérico, menos o ponto que tu estás aplicando o teu limite. Ok? Então, essa distância tem que estar entre zero e delta. Delta é um número bem pequeno, tá? Então imagina, tu está pegando ali uma espécie de areazinha bem pequenininha, tá bom? Então a gente está falando de tendências aqui, né? Tudo tende a esse ponto no domínio e a esse valor aqui na imagem. Muito bem. Então agora vamos ver este exemplo aqui, como é que a gente resolve isso. Isso aqui vai ser extremamente parecido com o cálculo 1. Já vai ter duas variáveis. Ó, o limite desta função, tu quer provar, né, pela definição, que o limite dessa função, quando x e y tendem a esses valores, vai para 11. Muito bem. Então, qual que é a ideia? Vamos começar com esse para depois pegar um sério, tá? Então eu vou pegar algum exercício lá do IST para que tu faças. Devemos mostrar então que se epsilon é maior que zero, existe um delta maior que zero. Essa é toda a proposta. É isso que tu tem que escrever lá para o professor de matemática aceitar, beleza? Depois eu te mando isso aqui, não se preocupe. Ok. Daí o que acontece? Veja, primeiro vamos escrever isso aqui para ter uma relação para epsilon. Então, função menos o limite, substitui a tua função. E agora, tu vai adaptar a tua função para que fique x menos o ponto, a coordenada em x do ponto que tu estás calculando o limite, e y menos a coordenada y. Né? Olha só a adaptação que a gente faz aqui. Olha só. 2 menos 2, 3 menos 9. Por quê? Menos 2 e menos 9 vai dar juntos o menos 11, certo? Tudo bem? Menos 2 menos 9 igual a menos 11. Para que isso? Para que eu possa tirar o 2 para fora e eu tenho aqui o padrãozinho de x menos 1. Ok? Por que eu estou fazendo esse padrãozinho de x menos 1? Tu te lembras o que são essas duas barrinhas? São a distância, né, entre os pontos. E daí, se tu lembrares lá a expressão, como é que é a expressão da distância entre os pontos? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, certo? Essa é a equação da distância entre pontos. Então é o que a gente tem aqui, ó. X menos o x0, ou sendo o x0 o ponto que a gente está buscando aqui nosso limite, né? Y menos y0. Ok? Então tá bom. Então eu consigo quebrar em dois módulos aqui, nesse, menor que epsilon. Pronto. Para que tudo isso? Bem, para termos uma expressão para epsilon. Agora a gente vai fazer parecido com essa expressão para delta aqui. Vamos reescrever isso como uma distância e pronto, a gente já tem uma relação aqui para a distância, né? Na prática, reescrevemos isso aqui como uma distância, né? A expressão da distância. Então, olha só, agora vem uma parte muito boba, ela parece bobinha, mas tu vai utilizar ela em todas as contas que tu for fazer de limite, tá bom? A ideia é o seguinte, o que é esse módulo de x menos 1 que aparece aqui, né? Bem, o módulo de qualquer coisa é a raiz dessa coisa ao quadrado, né? Quem é o módulo de x? É a raiz de x ao quadrado, se tu lembrares bem, né? Então, o módulo de x menos 1 é a raiz de x menos 1 ao quadrado, que por sua vez é menor ou igual que isso aqui. Que toda a expressão, né, lá da distância envolvendo o y também. Ele faz para o termo de módulo de y também, tá bom? Então, colocou aqui, ficou igual. Daí pode pensar, professor, mas que coisa bizarra, né? Que coisa ridícula deixar menor que algo ali grandão. Mas é assim, tá? É assim que você vai resolver sempre. E às vezes você necessita assim muito afinco disso para poder fazer simplificações no meio do teu limite. Então pronto, então tu mostrou ali que o x menos 1 e y menos 3 na prática são menores que delta, então tu vai conseguir fazer uma substituição deles por menor que delta, né? Olha só, tipo uma substituição de desigualdade mesmo. Olha só aqui, não é a nossa expressão do epsilon?
Vamos voltar um pouquinho lá em cima. Olha bem isso. Isso aqui é a nossa expressão do epsilon. Isso aqui é Sim. menor que epsilon. Bem, como a gente está querendo comparar com menor, sempre com menor, e isso aqui, esses caras, por sua vez, são menores que delta, até porque isso aqui é menor que delta, né? Ó. É sempre para menor, né? Sempre tu buscar essa relação entre epsilon e delta, fazendo essas comparações para menor. Então aqui é menor que 2 epsilon, mais né, esse cara aqui, né, como tu tá tentando buscar para menor, né? 2 epsilon, Uhum. 3 epsilon, 5 epsilon. Então pronto, agora que tu tens que essa relação aqui é menor que epsilon, e essa relação aqui é menor que 5 delta, então tu consegue relacionar o epsilon e o delta. Pode dizer que eles são iguais, então teu delta é igual a epsilon sobre 5. Então toda vez que tu consegues fazer essa relação linear direta entre epsilon e delta, tu resolveu o teu limite, tu provoca que o limite existe, ok? Só Uhum. dessa forma. Dessa forma, essa é a única forma. Ela é uma forma um pouco complexa, como tu pode perceber, mas é o único jeito de se provar limite nesse assunto, tá bom? A tua prova é quando? Ah, é dia 30. Dia 30. Pior que eu não sei nem que dia é hoje. Vamos ver aqui. Ah, hoje é dia 19. Temos mais 2 Ah, hoje é dia semanas. do pai. É verdade, hoje é dia do Daí pai agora. aqui. Portugal, lá no Brasil, não, lá no Brasil é em agosto. Tem até que mandar parabéns pro meu pai. Vou mandar aqui, ó. Pai, parabéns. Parabéns, dia dos pais aqui. Beleza, agora sim. Ó, nós estávamos vendo como você provar que o limite existe. Mas, se você for um cara perspicaz, você pode provar que ele não existe, né? Quando o limite não existia, claro. Por Uhum. exemplo, neste caso aqui, o limite não existe. Olha só que expressão simétrica, né? Mas o limite não existe. Para provar que não existe na matemática, né, para provar que não é verdadeira é sempre mais fácil, né? Em tudo, na verdade. Para tu provar que uma coisa não é verdadeira é só tu mostrar um contra-exemplo, né? Por exemplo, um cara chega para ti e fala: minha mulher é fiel. Como é que ele vai provar isso para ti? Né? É difícil provar que ela é fiel. Mas Uhum. provar que ela não é fiel é muito fácil, é só trazer uma foto dela traindo ele, entendeu? Sim. Então é assim que funciona a realidade. Na matemática é a mesma coisa. Por exemplo, nesse caso, para provar que não existe é muito fácil. Veja, nós temos que testar caminhos. Eu acho que era aquilo que tu estava falando, é a tal do limite direcional. Eu acho que se chama assim aqui em Portugal. Pelo menos foi o que eu vi na apostila do IST ontem. Ok. Limite direcional. Então você vai testar situações, funções que passam pelo ponto que tu estás pensando aqui, ó, né? O limite que ele está propondo é em 0, 0, né? A gente já tem um problema diferente do anterior, porque se colocar 0, 0 aqui vai dar uma indeterminação, certo? Coloque Sim. 0 no x e 0 no y, vai ficar 0 sobre Sim, 0 já sobre já sei. indeterminação. Isso. E a gente já conversou em cálculo 1 que quando tem 0 sobre 0 significa que isso está escondendo uma resposta, lá no cálculo 1, né? Caso exista o limite. Agora, se não existir, né? Ela está escondendo várias respostas diferentes. Esse é o ponto, né? Porque quando o limite existe, sempre vai para o mesmo valor. É aquela proposta de limite, né? Pela esquerda e pela direita, tem que sempre ir para o mesmo valor. Mas como tu está em duas dimensões aqui no teu domínio, não tem esquerda e direita, né? Tem infinitas direções. Uhum. Então tu não tem como provar daquela forma, ok? Então por isso a gente pode provar que não existe. Fazendo como? Testando alguns caminhos e vendo que a resposta é diferente. Aqui, se a gente testar o caminho da reta x igual a zero, perceba que a reta x igual a zero passa por esse ponto, né? A reta x igual a zero nada mais é que o eixo y, certo? Então, quando ele testa esse caminho, ou seja, simplesmente colocando zero no lugar do x, tens essa função, e daí pronto, agora faz o limite para y tendendo a zero, vai para zero a resposta. Bem, é isso. Ok. Agora aqui Então, zero, beleza. Será que o limite é zero? Vamos fazer um outro teste. O teste de y igual a kx. É um conjunto de retas que também passa pelo ponto zero, zero, né? Porque são retas de várias inclinações, que todas elas passam pelo ponto zero, zero. Bem, Ok. fazendo essa substituição, né, ou seja, colocando y igual a kx na função, tu vai ter uma função que depende só de x. E daí, então, tu aplicas o limite e vê que vai para k1 mais k. Então, né, como Uhum. k é diferente de zero, a gente está falando de retas com inclinação, esse limite já é diferente do outro, né?
São limites diferentes. Aqui é zero, aqui é isso. Então, como Uhum. os limites são diferentes, o limite não existe. Então, beleza. Provamos que não existe. Daí tu não precisa fazer toda aquela conta que a gente fez antes. Se tu acha que a função não existe, né? Até mesmo se tu Ok. acha que existe, é importante fazer isso, porque quando ela existe, vai dar sempre o mesmo valor. Tipo, aqui daria zero, aqui daria zero. Daí você poderia propor que o limite é zero para começar aquela conta que eu estava a te explicar antes, entendeu? Sim. Tu precisa ter uma ideia de qual é o limite. Por exemplo, nesse caso a gente vai ver isso, ó, olha só. Vamos verificar que essa função aí, o limite existe, né? Olha só, né, cara? Perceba uma coisa interessante dessa aqui em relação à outra, né? O grau do termo aqui em cima é 3, né? Porque somos expoentes grau 3. Aqui é grau 2. Aqui o grau era 2 e 2 também. Então, quando tu tem graus iguais, né, existe uma tendência de o limite não existir. E quando tu tem Ok. graus maior em cima, né, na realidade diferente, existe a tendência dele existir, beleza? Ok. Então, aqui ele fez o primeiro teste, né, de novo para as retas, e ele chegou ali na expressão zero. E agora ele testou o caminho das funções quadráticas. Y é igual a kx quadrado. De novo, essa função passa pelo ponto 0, 0. E daí de novo deu zero. Olha só, o limite aqui deu zero, aqui tinha dado zero, então existe uma tendência para que o limite seja zero. Portanto, agora ele começa a prova de verdade. Ó. Devemos mostrar que dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que... Isso aqui tem que decorar, tem que escrever decorado, que é coisa de matemático. Ok. Tá o que? Olha só, a função menos o limite, lembra? Então por isso que tu tem que saber qual que é a tendência do limite. Qual que é a probabilidade Então, de qual é o limite então igual. para fazer dessa forma, já tenho que saber qual é que é um, A o limite. probabilidade de limite, aham, Ok. isso aí. Então por isso é bom fazer essas técnicas antes. Muito bem. Então colocas aqui, menor que epsilon, sempre que tu tiveres ali aquela expressão da distância, menor que delta. Lembra que isso aqui é a raiz quadrada de x menos zero ao quadrado mais y menos zero ao quadrado, tá? Tem que lembrar que isso é um símbolo, não é um módulo, é um símbolo de distância. Beleza, então o que é a nossa função menos o limite, né? Nossa funçãozinha, porque o limite é zero, dentro de um módulo. E agora você vai usar algumas propriedades de módulo para simplificar um pouco a tua expressão, para tu poder fazer substituições apropriadas mais para frente. Por exemplo, aqui embaixo não precisa pôr o módulo, porque a coisa já é positiva mesmo. Aqui, apesar de ser, a gente vai deixar o módulo, tá bom? Tudo isso menor que epsilon, beleza, porque a gente está em cima disto. Agora, olha só, vamos partir para a nossa expressão do delta ali, envolve o domínio. Então, esse cara é igual a isso. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E, de novo, a gente vai fazer aquelas substituições bobas. De falar que o x quadrado, obviamente, é menor que x ao quadrado mais y ao quadrado. E o módulo de y é igual, né, de novo, olha só, igual a raiz quadrada de y ao quadrado, que por sua vez é menor ou igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Ou seja, onde tem termos soltos, assim, tu vai ter que sempre transformar nessas expressões com x ao quadrado mais y ao quadrado. Se o termo não tiver ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Sempre. Então vão ser essas as substituições que tu vai fazer a princípio aqui, olha só. Primeiro, ele simplesmente trocou o x ao quadrado daqui de cima por x ao quadrado mais y ao quadrado. Para poder cortar com a parte de baixo e sobrar só o 3 módulo de y. Né? Que, Sim. por sua vez, né, o módulo de y, tu pode fazer comparações de diminuição também, porque ele é menor que raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. É isso que ele está fazendo aqui. Que, Um, por sua vez, é menor que 3 delta. Né? Porque, olha só, isso aqui não é menor que delta? Isso aqui é menor que delta. Então, 3 vezes isso é menor que 3 delta. sim. Pronto. Então, como essa parada toda estava comparada com o epsilon, né? E agora a gente conseguiu comparar com o delta também. Então, isso aqui era Uhum. epsilon.
Então a gente pode dizer que 3 delta é igual a epsilon, ok? Beleza. Cara, eu tenho uma ficha aqui de exercícios do IST. Eu acho que tem um exercício que agora tu consegue fazer sozinho, tá? Deixa eu Ok. colocar aqui. Eu vou te mandar, tá? Tudo que eu falei aqui. Não parei de falar essa meia hora. Deixa eu pegar. Só se tu tiveres alguma lista aqui nessa ficha, mas eu acho que não tem exercícios aqui, né? Mas eu vou pegar a que eu tenho do meu outro aluno. Só um segundo. Eu acho que Diga. eu não sei se tenho. Eu tenho exercícios resolvidos, e, mas eu não sei se tenho exercícios para fazer. Não fique aburrido, não fique aburrido. Vamos fazer o que tem aqui mesmo, não se preocupe. Ok, ok. E esse aí, ó, mesmo procedimento. Então o que eu vou fazer? Eu primeiro vou lhe enviar a apostila. Onde está tudo isso aí que eu falei. Deixa eu mandar aqui. Porque é muito boa a apostila ali do que tu tens, a do IST também. É muito boa. O problema é que ela é muito matemática. Tipo, ela fala umas coisas assim que confundem um pouco os alunos, né, no primeiro momento. Uhum. Muito matemática. Então o cara tem que estar bem fortinho assim para entender o que tá escrito lá. Utilidade também. Para resolver o problema tá aqui, ó. Esse print screen que eu te enviei, beleza? Ok. Tá, claro, primeiro tu tem que fazer aquele teste de caminhos, né? Eu acho que eu vou te enviar o teste de caminhos também, mas teste de caminhos é a parte fácil, né? Você pensar funções que passam naquele ponto. É mesmo? E aí? Agora a gente não tá falando do ponto 00, né? A gente tá falando do ponto 20. E aí? Qual é o conjunto de retas que Então, passa no ponto 20? Ou não precisa ser um conjunto, né? Pode ser uma reta só. E aí, consegue tirar uma reta que passa no ponto 20? um, Isso aí é coisa lá de secundário, né? Como é que a gente faz para encontrar uma reta, né? Equação de uma reta. Pega um ponto qualquer, por exemplo, ponto 1, né? Um ponto sim. simpático, assim, ponto 1, e o outro ponto é o 20 e faz toda aquela coisa lá de fazer o slope. Né? Lembra daquilo? Um, Por exemplo, uma reta tem o formato y igual a x mais b, né? certo. Sim. Certo? Então como é que faz o a? Delta y, Um, delta x, sim. tem que... Aqui tu já tem um ponto, pode tirar um outro ponto qualquer, por exemplo, pode usar o ponto 1, faz delta y, Ok. delta x. E pronto, né? Mas- Vai fazendo aí. Encontra uma reta que passa nesse ponto, por favor. Quando encontrar, me fala. Ok, ok. Mas eu não. Eu tenho de substituir aquilo para encontrar os caminhos. Eu substituo o Y ou o X por um número Não, não e. por um número, uma função. Bem, se tu quiser substituir por um número, pode ser, mas de modo geral é melhor substituir por uma função, tá? Agora, quando tu substitui ele por um número, tu tem que entender o que tu tá fazendo, né? Quando tu substitui y por um número, tu tá substituindo ele por uma reta na realidade. Uma reta que passa Ok. nesse valor de y que tu escolheu. Então, no caso aqui, tu teria que escolher obrigatoriamente y igual a 0. Porque é a única Pois, reta é que o que eu passa nesse estava a ponto. pensar. É a única reta.
calma aí, né? É a única reta horizontal que passa nesse ponto, né? Só que um teste só não vale, tu teria que fazer um outro, então. Certo. Mas tudo bem, Então eu pode faço começar com com y esse. igual a zero Pode e, começar com esse, apesar de eu não gostar muito de e fazer desse dava, jeito. e dava zero sobre. hum, mas depois dá zero sobre x menos 2 ao quadrado. Então vai dar zero sobre zero, né? Tem que sair da indeterminação. Tu pode, por exemplo, sair da indeterminação com o L'Hopital, Ok. derivando em cima e embaixo. Mas dá, então, mas dá zero. Dá zero, pronto. Essa aqui é uma reta que passa no ponto, tá? Que a gente está propondo ali. Se tu não acredita, é só jogar o x e o y, tu vai ver que bate, né? Ok. Fica zero igual a Então, zero. ok. Agora tu tens que pegar essa reta e colocar ali na função, tá bom? O x No menos 2. caso, tu pegas essa expressão, x menos 2, e coloca no lugar do y, exatamente. E tenta encontrar o limite. Vamos ver se vai dar zero de novo. Hum. Também dá zero. Também deu zero? Ah, então tá bom. Então significa que você pode começar aquela próxima parte da conta, né? Uhum. Aquele Daí tem do, esse... Oi? aquele do limite. hum, Isso, das comparações lá, né? Sim. ok. Isso aqui, basicamente, só que pro teu caso, né? Então, se o teu limite deu zero mesmo, ali mantém a mesma coisa, né? Menos zero. Só que aqui não vai ser isso, não. Aqui vai ser 2, 0. Ó. Ok. Que no primeiro momento não muda nada, né? Só vai ter que fazer essas adaptações de módulo aqui e tal, mas mesma coisa, vou apagar.
Eu não percebo. Agora eu tenho de substituir o x e o y por coisas que sejam maiores e Calma aí. Não tem mais substituições. Agora é só aquelas comparações com os épsilons e os deltas, lembra? sim, mas eu agora não sei como é que eu faço como é que eu faço o x menos aquilo de novo. Isso aqui tu não sabe fazer? Não, não, não tenho que pôr lá a expressão não tenho que pôr o Ah, x menos enfim, eu também tenho que fazer isso. Mas eu pensei que isso aqui não teve problema. Mas vamos lá. É um módulo, né? Isso aqui dá para escrever como um módulo separado. Ainda não tem tudo aquilo, tá? De trocar as coisas. Não é aqui que troca ainda. ok. E ali embaixo, como é todo mundo ao quadrado, tipo, dá pra deixar. Ainda não tem, né? Substituição. Então a gente vai deixar isso aqui só menor que epsilon mesmo. E agora a gente pode começar a fazer aquelas comparações. Primeiro tem que transformar aquele negócio ali, né, na raiz, né? E aí, como é que ficou a tua raiz? Ah, Tem que ficar a raiz de x menos 2 ao quadrado, né? C a mais y quadrado. Isso. Então vai ficar. Escreva. X menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado menor que delta. Agora dá para fazer umas substituições aí. Dá para dizer que esses caras aqui separadamente, né, isso aqui é menor que isso, né? Na realidade, como está ao quadrado, né, não tem a raiz. E o outro cara também, certo? Uhum. Eles estão ao quadrado. Então, o que acontece aqui? A gente vai substituir, né? Vai ficar essa coisa aqui, né? Vezes ela mesma. Essa coisa aí ao quadrado. Certo? Hum, hum, Então,
Ok. Que corta, corta. Vai sobrar só isso. Certo? Ok. E como é que eu. Ainda não acabou a conta. Hum, Ah, vamos lembrar que isso aqui, né, a gente está adaptando que é o próprio epsilon, né? Ok. Ou no Professor, caso. posso ir buscar um lenço? Rapidinho. Oi? Não entendi. Posso ir buscar um lenço para o meu Sim, nariz? sim, sim. Ok. Eu vou. Ok. Então, já. E agora tenho. Agora tenho de fazer com a raiz de x menos 2 que é menor do que. A raiz da expressão que está aí é menor do que isso, que é menor do que epsilon. Eu não estou a ouvir, professor. Não sei se está a falar. Ah, desculpa, nossa. Eu fiz toda essa conta sem falar nada? Ok. Não, não, Ah, não, 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 não. não. Ah, Foi que só no bom, que final. bom. Então tá, ó, veja, uma vez que você chega você transforma, né, a sua conta estranha aqui em algo que envolva só as regiões ali do ponto, você está prestes a terminar a conta, né? Que agora tu consegue fazer uma comparação direta entre eles, não é mesmo? Ok. Você pode relacionar o epsilon aqui com, sei lá, delta ao quadrado, né? Então, uma vez que você compara as coisas, está resolvido, beleza? Hum. Percebeu? Não sei se percebi muito bem. Bem, vamos ver. Porque depois Diga. eu percebo que no final depois há a comparação do epsilon e do delta. Mas no que é que isso depois dá? ah, no que é que isso depois dá no limite? É que isso é a definição de limite. Tu Hum, perceber que quando tu tens uma pequena variação no domínio, isso cria sempre uma mesma pequena variação na imagem, né? Isso é o domínio, né? Quer dizer, isso é o limite, né? Vamos pensar em cálculo 1. O que que acontece quando tu tem em cálculo 1 lá uma função que tem limite, né? Pela esquerda e pela direita de um ponto, né? Por mais estranho que seja, se tu variar da mesma forma, vai dar o mesmo valor de limite, né? Em y. uhum, Isso aqui são valores de x. Esse aqui seria o teu epsilon, entendeu? Então, uhum, para essas mesmas regiõezinhas, tu vai ter uma mesma diferença aqui. Isso aqui é o teu delta. Okay? Então, esse é o limite pela definição, beleza? Só que a gente não faz muito isso em cálculo 1 porque é muito difícil e não precisa. Só que no cálculo 2 precisa. É a única forma de provar limite no cálculo 2. ok. Mais ou menos isso, tá? Mas nós não vamos acabar com essa expressão, nós não acabamos com o valor para o limite. Não, veja, se a gente conseguir uma expressão que envolva epsilon e delta, a gente tem que o limite é zero. Ok. Se tu colocasse qualquer outro valor lá, tu não conseguiria reescrever a função com esses x menos y ao quadrado, x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado. Tu não ia conseguir, ok? Ok. A ideia é essa. Ok. Então tá bom. Ah, bem,
Além disso, tu tens que ver derivada também, tu falou, né? Hum, é, sim, a ver com isso e com a derivada sobre um vetor, diferenciabilidade, Onde que tá isso na tua apostila? tá, é o 6 7 e 8. Foi as Tá, últimas. mas página, qual página? Ah, um, 9, 10 e. Da 9 a 14, mais ou menos. 15. Tá. São derivadas de vetores mesmo. Mas eu acho que ele tá falando aqui de derivadas direcionais. Ou não? Ontem eu fiz alguns exercícios disso também. E foram assim um pouco chatos. Mas vamos dar uma olhada juntos aqui na teoria primeiro, para depois pegar essa ficha de exercícios. Ok. Só um segundo para eu abrir aqui. Tava na outro Windows. Cadê? Desculpa, só um segundo para eu baixar de novo. Mas... Agora foi. Não, não era isso. Falou página 9. Essa apostila é muito teórica, tá doido. Bem, quando a gente estudou isso ontem, de fato tinha umas situações bem complexas, assim. Bem complexas. Mas o começo, cara, é igual ao cálculo 1, né? A diferença é que você vai derivar todos os elementos do teu vetor ali. Quando a gente está aprendendo geometria, né? Os nossos vetores só têm componentes numéricas, não é mesmo? Uhum. Só que aqui a gente vai ter componentes que são funções também. Então, acho que a ideia é essa. Tá bom? Daí, bem, pelo que eu estou entendendo aqui, o professor gosta de fazer isso. Pegar uma função, derivar e transformar ela num vetor. Ou eu estou maluco? É isso. Porque a função aqui, f, vai de A para R. Que não faz muito exemplo, a gente né, que tem a função f de x, y escalar mais quadrado, tomando como exemplo isso. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele vai e transforma x e y nisso. É como se fosse uma reta para cada um. Que estranho isso, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Nossa. Ontem não teve muito disso na ficha, tá? De exercício lá, mas tudo bem. Ah, bem, aqui eu acho que tu tá percebendo o que ele tá fazendo, né? 1 mais 2t é como se fosse uma reta, né? Que passa Uhum. nesses pontos. E 1 mais 3t é a mesma coisa, só que ele tá colocando isso na componente em y. Meio que ele tá parametrizando aqui o x e o y em função de t. Isso é uma parametrização, beleza? Ele devia ter dito assim, uma parametrização em t, pronto. É que tu não precisava fazer exatamente nesses pontos, né? Acho que eu achei estranho, mas tudo bem. Daí, agora ele deriva isso aqui só em t. Muito bem. E por qualquer motivo que seja, ele colocou t igual a zero. Não sei por que ele colocou t igual a zero.
Se ele quer calcular em zero, tudo bem, a gente calcula em zero, não tem problema. Tá bem pouco claro aqui o que ele quer, né? Esse resultado consiste com o fato de no ponto A1 a função f crescer na direção do vetor f. A gente chama isso de derivada direcional, só que não é o caso que normalmente é feito aqui. Porque a derivada direcional a gente normalmente pega a função, faz o gradiente dela e depois multiplica por um vetor, produto escalar. Só que eu sei que isso aqui vai complicar um pouco, porque ele vai colocar matrizes no meio, né? Você já viu essa parte com matrizes? Sim. Pois é, esse negócio com matrizes aí é meio confuso. Mas a gente pode ir para a ficha de exercícios. Acho que é melhor do que ficar conversando do conteúdo, né? Eu vou pegar aqui a ficha e vamos fazer uns exercícios que eu achei bem interessante lá. Eu fiz ontem já, então a gente não vai se enrolar muito. Eu acho que era na ficha 3. Isso, era da ficha 3. Só se tu tens alguma coisa aqui dessa parte da ficha 2, mas acho que não. Ela é um pouco mais fácil. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver, né? Não sei como é que tu tá na matéria. Por exemplo, Miguel, esse exercício que eu vou colocar aqui, ó. Calcule as derivadas parciais. Sabe fazer isso? Não. Não tens ideia? Ah, menos mal. Ah, Então eu posso ajudar nisso aqui primeiro, porque o outro negócio vai começar a ficar bem complicado, tá? ok. Bem complicado a ponto de eu ficar bem perdido, assim, mas que bom que eu estudei ontem enquanto menino. Vamos lá. Derivadas parciais, né? São iguais às derivadas lá do cálculo 1. A grande diferença é que, quando for derivar parcialmente em x, tudo que depende de y vai ser considerado constante, ok? Então eu vou escrever isso aqui para tu lembrar. Isso vai resumir 3 páginas lá da tua apostila. Ok. Quando formos derivar parcialmente numa variável, a outra funcionará como uma constante. Beleza? A ideia é essa. Então, por exemplo, aqui na questão A, né? Uhum. Vamos derivar parcialmente em x. Bem, como que a gente vai fazer agora? O log, né? Eu acho que aqui em Portugal vocês chamam o ln de log, né? Logaritmo natural vocês chamam de log. E nos Estados Unidos. Então, qual que é a derivada do... Oi, diga. Sim, acho que sim. É isso, né? Então, qual que é a derivada do log? Né? É isto que eu vou colocar aqui para você, olha só. Você provavelmente lembra dela lá do cálculo. Menor é ln, ln é log. Tá? Então, Ok. o que vai acontecer aqui? Derivada de quem está dentro em cima dividido por quem está dentro. Então, quem é que está dentro não vai mudar, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. Posso até copiar aqui. Agora, quem que é a derivada de quem está dentro ali? Quem que é a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado? Se a gente está considerando só x, tem ideia? 2x? 2x, exatamente, porque o y é uma constante. É como se fosse um número aqui. É como se Sim. fosse x quadrado mais 7, sei lá. Ok. Então vai ficar só 2x. E agora, ele falou, olha só, as derivadas parciais, né? As derivadas parciais. Então mesmo pode ser feito com o y. Tem que ser feito, né, esse exercício. Ok. Quem que é a, É, que é a quanto? derivada? É Y. 2y. É isso aí. Ok. Pronto, essas são as derivadas parciais. Agora eu vou te pedir um exercício. Isto Eu é quero. só isto, as derivadas parciais? Só isso, só isso. Mas eu quero que tu Ok. repare uma coisa. Eu quero que agora tu pegue essa derivada aqui e deriva ela em y. Essa aqui você vai derivar em y. Ou Ok. seja, você vai fazer a del 2f, del y, del x. Então você vai derivar isso em y. E essa aqui Ok. você vai derivar em x, tá bom? Ok. Del x, del y. Então você vai pegar essa desgraça aqui e derivar em x.
Só um instante, tá, cara? Eu volto em uns 2 minutinhos. Se tu quiser, me manda uma foto da tua conta, tá? Ok. E aí, senhor, conseguiu fazer as derivadas? Vou até escrever aqui, não sei se está me ouvindo. Peço desculpa, professor, tinha Não, não todo o se preocupe. microfone desligado. Não se preocupe. Eu não sei se tenho de fazer com a fórmula da divisão ou se é só derivar o y só e manter tudo igual. Isso é complicado, senhor. Esses detalhes não podem mais haver dúvidas, tá? Sim, você tem que utilizar a regra do quociente. Ok. Porque perceba, você vai derivar o y, só que o y está na parte de baixo, certo? Uhum. Aqui é a mesma coisa, você vai derivar o x, ele está na parte de baixo. Então, como ele está na parte de baixo, regra do quociente, divisão. Ok. Ok. Hum. Hum. E agora como é que eu tenho a expressão 2 x ao quadrado mais y ao quadrado entre parênteses, menos 2x, 2x mais y ao quadrado também entre Tá, parênteses. a tua derivada do primeiro ficou isso, então, né? Bem, basicamente, né? Pela regra do quociente vai ficar a derivada do primeiro vai dar zero, né? Então vai ficar menos a derivada do de baixo, né? Uhum. Vezes o de cima normal. A derivada do de baixo é 2y, certo? Ah, ah,
Que agora tu estás a Ok, derivar o y, né? ok, já percebi. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Percebeu? Ok, já Então vai percebi. ficar menos 4xy. Beleza. Agora eu Então, quero que tu faças a porque derivada do a derivada do de cima não é zero. É isso, pô. derivado de cima é zero. Porque aqui nós estamos só Ok, a derivar em y, né? É parcial. Então tudo que não é y virou constante. ok, já percebi. Beleza. Então a outra fica. Fica. Então de cima fica 2 x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y Ah, bem, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. tens como tu me mandar uma foto dessa derivada que eu tô achando meio estranho? Ok. Assim? Ok, eu mandei foto só Ah, do resultado, mas. tá, chegou agora. Tá errado, tá, cara? Bem hum, errado essa derivada aí. Na segunda, aqui na segunda, tu tá derivando o x, tá bom? ok. Então dá mais uma olhadinha, se não conseguir eu faço. Tá? Mas eu não percebo porque é que está. Ah, é 4y ao quadrado? É isso? 4xy menos 4xy ao quadrado. Hum. Mas porque é que tem um x também? É porque eu pensei que não era para derivar o x, por isso é que eu não pus. Tu tá a derivar o x nessa aqui, ó. Agora tu tá Hum. derivando x. A outra você tava derivando em y, que eu pedi pra derivar em x, certo? Olha a ordem. Ai, x. Ah, ok, ok, peço desculpa. Percebeu? Ok, 4. Isso. Então fica. Menos 4. Né? Que a regra Sim, do sim, menos quociente é menos a 4. derivada do de baixo, né? Então é Menos menos a derivada 4x do ao de baixo. quadrado ou menos 4xy ao quadrado? Xy ao quadrado. Porque multiplica com a de cima. A regra do quociente, eu vou escrever aqui, eu acho que tu não tá lembrando bem. A regra do Ah, já. quociente, Sim, se tu sim. tens uma função GH, a derivada vai ser a derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado, certo? Uhum. Isso. Então, agora, né, ó, o que eu fiz? A primeira dá zero, né, a derivada do de cima. Agora, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Ok. E aí, percebeu uma coisa aí? Essa derivada é igual a essa. Sim. Pois é.
Então é o que acontece. Esse é o teorema do Weierstrass, um negócio assim. Ou de Schwarz, não lembro o nome do cara. A coisa é que as derivadas são sempre iguais, tá bom? Não importa a ordem. Ok. Se fizer primeiro em x, depois em y, vai dar a mesma resposta de primeiro em y e depois em x. Sempre. Que é algo bem relevante, muito importante. Principalmente quando fores calcular, por exemplo, o ponto de máximo ao mínimo, tá bom? Mas eu Uhum. gostei de ver que tu estava com dúvida nessa derivada básica aí, para que tu faças a B, então, sozinho. Tá bom? Faz as derivadas as derivadas parciais de primeira ordem na B, pode ser? Ok. Te lembra-se que é só derivar x, o y virar constante. Tá bom? Ok. Eu estava vendo aqui a ficha 2, né? Pede jacobiana, derivadas parciais na origem. Bem, a parte de derivadas parciais na origem, porque na origem tem um problema de continuidade, né? Daí tem que fazer aquelas regras de diferenciabilidade, que parte do mesmo princípio lá do cálculo 1. Né? No cálculo 1, para uma função ser diferenciável, a derivada pela esquerda e pela direita tem que ser a mesma, né? Só que como não tem esquerda e direita aqui, já que é bidimensional o domínio, aí de novo tem que usar as propriedades de limite, tá bom? Então quando te pedirem Ok. derivadas parciais na origem, é isso que tu tens que fazer. Agora, o negócio de matriz jacobiana, cara, eu nunca vi matriz jacobiana em cálculo 2. Eu sei que tem porque o menino falou ontem também. Mas Pois é. deve ter no lugar da ficha, né? Não percebo muito bem o que é matriz jacobiana. Matriz jacobiana a gente faz mais em cálculo vetorial. Então tenho de fazer a. Por hora tu tens que fazer só essa aqui, tá? Mas derivo do. Faço a derivada duas vezes também? Não, uma vez só. Ok. Uma em x e uma em y. Se quiser fazer duas vezes para provar que elas vão ser iguais de novo, pode ser também. Ok. Eu já fiz alguma coisa errada. Ah, é? Hum. Quando fores derivar em x, tem regra do quociente, né? Y não. Em Y não? Não, porque o y está na parte de cima, né? Hum. Tem que pensar no x como uma constante. Então é uma constante dividindo o y. Não tem problema nenhum. É que nem se Ok. fosse y dividido por 3, por exemplo. Então é. Pois acho que isto está mal.
Eu não sei, eu não estou a conseguir fazer, não sei porquê. É, É preocupante. que Mas é cálculo normal ainda, né? Nesse ponto aqui. Só fazer a mas se o derivada. y sobre x, se o x é como se fosse uma constante, fica É a fácil do derivada, jeito que eu tô pensando mesmo. mas qual é a constante que é o x? O x é uma constante, então o que acontece com constante quando tu estás derivando né, uma função normal, né? Por exemplo, se fosse a derivada de x sobre 3, né? Tu quer derivar a função x sobre 3, qual que é a derivada? Ah, Diz um aí. terço. Não, terço. Pronto. Então aqui, se tu estás derivando em y, a função g vai ficar 1 sobre x. Mesma coisa, Hum. percebeu? E a derivada em x, tu fizesse? Deu-me menos y sobre x ao quadrado. Menos y sobre x ao quadrado? Isso Pois, aí. está Menos y mal. sobre x ao quadrado. Isso mesmo. E a derivada do de baixo é 1, né? E de baixo ao quadrado. Pronto. Mas está certo? Certinho. Ah, ok. Mas É não isso. é igual. Porque nós estamos falando da primeira derivada ainda. Agora, se tu derivares de novo, né? Se tu pegares Ah, essa aqui e derivar em x e essa aqui em derivar em y, elas vão ficar iguais. ok. Vai lá, deriva essa aqui em x. Fica o quê? Quando tu derivares isso aqui em x? Ah, fica menos 2 menos um sobre x ao quadrado. Menos 1 sobre x ao quadrado, isso aí. Porque, né, Ah, a que é a parte mesma do outro se eu derivar em que é a y. mesma do outro, se tu derivares o y, né? Ok. Show, agora sim, então, muito bom. Perfeito. Tem mais algumas coisas interessantes na ficha 2 ali. Eu queria fugir do negócio de jacobiano, mas como tu falou, né? Uhum. Acho que não é certo a gente fugir disso. Mas onde que tá isso lá nos teus apontamentos? Tem como tu me dizer? Está. Página 51, talvez? Não sei. O jacobiano normalmente está associado com transformação de coordenadas. Por isso que eu não estou entendendo por que eles estão metendo isso em cálculo 2. Na página 13, acho eu. 13. Ou. Na verdade, ele fala que é a matriz jacobiana. Sim. Jacobiano, porque eu fui machistinha. Mas a matriz jacobiana aparece antes, é verdade. É um monte de derivadas, né? Derivadas de primeira ordem, ainda por cima. Eu acho que é só fazer esse monte de derivadas aí. O problema é que do que, né? Vamos ver o exemplo aqui, deixa eu abrir. E aí? Temos essa função, a matriz jacobiana num ponto xy. Um ponto xy. Ele faz um monte de derivadas aqui, mas é que eu não entendo essa lógica das derivadas, né? Aqui ele escreveu f1x1, no caso seria a função 1, ou pelo menos a primeira parte da função, mas isso aqui é um escalar, né? Ah, não é um escalar, é um vetor. Então aqui, deriva em x, dá isso. Daí aqui, deriva em y, este.
Existe uma ordem aqui nas derivadas, né? É isso. Né? Aqui é a derivada, a coluna, né? Nessas matrizes jacobianas estão associadas à variável. Então, tudo que está na primeira coluna é derivada da variável x, ok? Ok. Mas percebe, né? Esse vetor Então é. aqui, ele tem 3 dimensões, tá vendo? Ok. Então, por isso que vai ter 3 linhas. Ok. Então, a primeira linha é derivada em x na primeira coluna e em y na segunda do primeiro termo. Na segunda linha, derivada em x e em y do segundo termo. É a mesma Ok. coisa aí para a terceira. Ok? Essas matrizes, como eu já falei para ti, estão associadas com mudanças de variável, beleza? Mas primeiro a gente tem que saber obtê-las para depois fazer problemas de mudanças de coordenadas, desculpa. Para depois. Que às vezes são mudanças de variável também. Por exemplo, quando tu sai do plano cartesiano e vai para o plano polar, sabe? Ou tu sai das coordenadas cartesianas para ir para as esféricas, para as cilíndricas. De modo geral, essas matrizes elas já nos são dadas, né, diretamente. Mas aqui ele está querendo que a gente faça jacobianas, a gente faz, né? Ok. Lá na ficha de exercício tem algumas. Tem algumas. Vamos fazer umas? Eu faço uma, tu faz outra, beleza? Um, ok. Ok, Então é. então tá. Então é fazer as derivadas em ordem x e y das variáveis diferentes. Ahn, sim, é isso. Né? Tem que sempre Hum, pegar a tua função, daí tu pega a primeira coordenada do vetor da imagem aqui, deriva em x e em y. ok. Daí depois a mesma coisa para os outros termos, ok? Beleza. Então, vamos lá. Ó, essa aqui é a ficha que eu peguei com o rapaz ontem. Então a gente pode fazer. Eu vou fazer a B, tu faz a A, ok? Ok. Vamos lá, eu vou começar. Olha só, né? A gente tem aqui 3 variáveis na B e só 2 linhas. Então vai ter que ser uma matriz contrária daquela que estava lá no problema, né? Vamos lembrar que, né, vou fazer a B aqui, quando a gente está fazendo a matriz jacobiana, né, a gente tem cada linha associada com cada termo do domínio. Então a gente vai ter 2 linhas só que vai ter 3 colunas. E cada coluna está associada com a derivada em um parâmetro, né, x, y, z. Então vai ser uma matriz 2 por 3, ok? É bom ter isso em mente para não ficar perdido durante a conta. Então são 3 colunas. A primeira coluna aqui vai ser sempre as derivadas em x. Então, por exemplo, né? São 2 linhas, então vamos fazer a derivada desse cara aqui em x. A derivada desse cara é em x, né? Lembrando que a derivada parcial, então vai ser só a derivada de quem está aqui dentro, né? Então é aquela velha história, 1/2, é, 1/2, daí a derivada de quem está dentro. Bem, tem que derivar aqui, fazer de cabeça, às vezes a derivada de raiz quadrada me incomoda. Mas vamos lá, é que tem a constante raiz de y, né? A raiz de y é constante, quando está derivando em x. X elevado a menos 1/2, ok? Ok. Vamos lembrar, ó, eu vou tentar explicar assim, ó, que aqui são sempre derivadas x. E aqui vão ser derivadas em y. Aqui vai ser o primeiro termo da tua função, a gente pode chamar ele, por exemplo, de g1. E aqui vai ser o g2, ok? Que eu tô falando Ok. das linhas, né? Beleza. Primeiro. Então é em x e depois em y e a primeira derivada e a segunda derivada. Não, só a primeira derivada. Aqui a gente não A faz primeira, segunda na derivada na primeira matriz linha. jacobiana. Ah, é? Ok. Oi?
Não, ok, ok. Então aí o que é que está em baixo? Não percebi. Na parte de baixo vai ser a derivada em x do G2, ou seja, desse cara aqui. Ah, ok. Ok, já Tudo que a gente vai percebi. fazer aqui na linha 2 está associado com esse terminho. Ok, Mas vamos continuar a linha 1 aqui. Agora a gente vai derivar em y, primeiro termo, G1. Então vai ser a mesma parada, vai ser 1 meio raiz de x, y elevado a menos 1 meio. E agora na parte de baixo aqui, de novo, vamos derivar em x. Peraí, falta um cara, né? Que eu falei que ia ser uma matriz 2 por 3 e eu coloquei só duas colunas. Tem que fazer a derivada do z, né? Falta a derivada do z ainda. Só que o primeiro cara, como não tem z, né? Daí vai dar zero, certo? Porque nós estamos derivando parcialmente. Como nesse elemento, que é o cara que nós estamos derivando aqui na primeira linha, não tem z, então significa que a derivada em z, que é a nossa terceira coluna, né? Aqui vai dar zero. Tudo bem? No ok, G1, esse cara aqui é o G1, né? Não tem nada ok. que dependa de. Ah, eu escrevi Y. Não tem nada que dependa de Z, né? Eu não posso dar aula sem comer, cara. Quando eu dou aula sem comer, meu QI abaixa 30 pontos. Seríssimo. Agora vamos para a segunda linha. Eu faço, né? A próxima é você que faz. Então, nós estamos pensando no G2 agora. Nosso foco é nessa função. Este termo, né? Melhor dizendo. A derivada em x dele é zero. Porque não tem nada que dependa de x aqui. A derivada de y, nós temos que utilizar a regra da derivada do exponente, né? Que é derivada de quem está dentro vezes ele mesmo. Então, quem que é a derivada de yz? Se eu estou derivando em y. Ah, Se eu estou derivando em y, z é constante. Então, é a constante que sobra, certo? ok. Regra da derivada do exponencial, né? E aqui vai ser a mesma coisa, só que ao contrário, né? Quem sobra é o y. Uhum. Pronto. Então, pronto, tá aí a matriz jacobiana, tá bom? A matriz jacobiana é uma matriz de mudança de base, Ok, dada por meio de derivadas. Tá bom? Então eu fiz aqui a B, agora tu podes fazer a A. ok. Então Eu acho que é uma boa, primeiro tu perceber que qual vai ser o tamanho da função, né? vai, Quantas linhas por vai quantas ser dois, colunas. 2 por 2. Vai ser 2 por 2, exatamente, porque tem duas variáveis, né? O x e o y, e tem dois elementos ali no vetor da imagem, né? Uhum. Isso. Só teria o F1 e o F2, como no nosso caso aqui. Então, agora, pode fazer aí. Faça com calma, tá? Não precisa ir me dizendo. Daí Ah, tu me ok, manda ok. uma foto, pode ser? Ok.
A derivada de log de xy é 1 sobre x, xy vezes derivada de xy? A derivada do log é a derivada de quem está dentro do log em cima dividido por quem Ok, está dentro embaixo, ok? ok. Vou até te mandar o Então é negócio ali no WhatsApp. Aí a derivada do log. y. Então acho que está. Posso mandar a foto da. Pode, pode. Acho que fica assim. Já volto, já volto. Aqui. Deixa eu ver. Bem, essa parte ali de cima tá um pouco estranha, mas vamos ver. Eu que vi errado, eu que vi errado. Tu derivou. Mas a primeira derivada é em x, né? Então quem sobra é o y, certo? Ah, sim. Trocando, Tá. trocando. E o outro tá certo. Aí, ó, matriz jacobiana feita. Ok. Perfeito. O que mais temos na outra ficha? Calcule as derivadas de cada uma das funções seguintes no ponto P e segundo o vetor V. Isso o teu professor fez ali um exemplo muito bom. Um exemplo muito bom disso. Acho que vamos ver se tu consegue fazer, tá? Sozinho. A gente leu esse exemplo todo. Deixa eu pegar ali o exemplo e colar aqui. Cadê? Aqui. Ó. Cara, é que eu preciso ir à casa de banho rapidinho, tá? Sim, sim. Tens como tu fazer a primeira aqui? Essa é a mesma lógica, beleza? Mesma lógica que tá aqui. Mas ficou pequeno. Tenta se fazer pra primeira, na volta eu faço, se tu não conseguires. Mas isso é fazer o. Ok.
E aí, conseguiu encontrar? Eu não percebi como é que eu tinha de fazer. hum, Tinha um vetor ali. Eu não percebi o que era. Ó, basicamente é a ideia de parametrização, tá bom? Então tu tens esse ponto, esse vetor, tu consegue construir uma reta, não é mesmo? Ok. Então, na prática, né, a gente pode ir fazendo, ó, bate o olho e faz igual. Se liga, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer para o primeiro aqui. Nós queremos o quê? Nós queremos a derivada direcional, porque tem a direção de um vetor, certo? Qual o vetor? O vetor 1, 1. Na função, no ponto 2, 1. Certo? Estou fazendo A. Uhum. A derivada direcional, como tudo que envolve uma direção na matemática, no cálculo, normalmente a gente faz parametrização, tá bom? Para resolver. Tu vai fazer muito isso quando tu fores fazer integrais de linhas, integrais de superfície. São uns negócios meio barra pesada que tem aí no cálculo. Então, veja que a coisa dependia de x e y, agora vai depender de t, parametrização. Tu está descrevendo o x e o y em função de t, beleza? Como é Ok. que tu vai fazer isso? Trocando o x e o y, né? Por esses parâmetros. Então, uma forma rápida de tu parametrizar é, no lugar do x e do y, tu fazeres o que ele faz aqui. É uma forma rápida de parametrizar, né? Que é o seguinte, ó, tu vai derivar a função f, ok? Derivada em t da função f, só que agora tu tem que trocar o x e o y por f. Então, o que a gente faz aqui? A gente coloca as coordenadas do ponto, aqui no caso a coordenada x do ponto, mais o vetor vezes o parâmetro que varia, que é o t, ok? É assim que a gente parametriza uma reta rapidamente. Então, mesma coisa, o ponto agora em y, mais coordenada do vetor em t, ok? Você viu? Uhum. Sim. Tá bom. Até agora eu não fiz conta alguma, né? Eu só troquei o x e o y pela parametrização que a gente está fazendo aqui. A gente está nessa Ok. direção. A direção é dada por uma reta, né? Então, agora vamos fazer a substituição. No lugar do x e do y, a gente vai colocar esses valores. A nossa função, né? Ela é o quê? No caso ali, é a função y elevado a x, certo? Ok. Então, significa que no lugar do x, esse aqui é o x, a gente vai colocar aquilo, e isso aqui a gente vai colocar no lugar do y. Então vai ficar 1 mais t, que é o y, elevado a 2 mais t, que é o x, y elevado a x. Então, parametrizado. Uma função que dependia de dois parâmetros, agora está dependendo só de t. Uhum. Então, agora tu tens que fazer a derivada. E aí, sabe derivar esse cara? Hum, é, Tens uma regra aí, né? Quando sim, o expoente e a base são funções, né, de x. Eu vou te mandar essa regra, tá? Tá ok. no WhatsApp já. Não sei se tu consegue ver. Eu posso colar lá aqui também, se for o caso. É meio longa essa regra. Pensa no U e no V como funções de T, né? Então, Hum, Então é 2 mais t vezes 1 mais t elevado a 1 mais t. elevado ao V, né? Que é 1 mais T, exatamente. V menos 1, isso aí. E agora a derivada, né, do U. Mais.
1 Pois, vezes 1, né? Agora mais o V, ou seja, só copia de novo que está aqui. ok. Log, né? Um, L, 1 mais T. Isso. Derivada de V, que é 1 também. Ok, Então tá aí. Essa é a derivada direcional. Ok? ok. Então tá bom. Bem, eu acho que tu pegou o jeito, né? É só fazer as coisas com ordem aqui. Uhum. A gente pode ver um exercício que eu achei muito bom. É bem complexo. Envolve jacobiano e envolve isso aqui também. Só que tá na Ok. ficha 3, tá? Deixa eu colocá-lo aqui. Só um segundo. Ah, se tu quiser dizer outra coisa, mas eu acho que o resto ali tu pode tentar fazer sozinho ou me chama num outro momento aí. Deixa eu ver a ficha 3 aqui. Por exemplo, essa 2 aqui é boa para treinar. Considere essas funçõezinhas aqui. Ele quer saber quem é a derivada de sigma t. Vai lá, dá uma lida nesse enunciado e me diz se tu imaginas como é que resolve isso. F. Então, isso é sigma T? Esse sigma é o. A letra sigma, aham. Ok. Então, o sigma T é seno de T ao quadrado, T à quarta, cosseno de T ao quadrado. Perfeito. Então tu já pegou a lógica Ah, mais dessa um. conversão direta, diga. Ah, mais um, Mais claro, isso. um. Mais um. Isso. E pronto, então agora é só derivares em T, né? Normalmente, certo? Ok. Então essa primeira aí só para ganhar um pouco de confiança. Agora vamos para que realmente assusta um pouco, que Pois. é a 3. A 3 é bem interessante. Que envolve direção e envolve o jacobiano. E aí, eu quero que você leia esse enunciado e me diga se tu tens alguma ideia de como começar isso, tá bom? Ok. Ah, o que é uma função de classe C1? A função de classe C1 é uma função que não tem singularidades no seu domínio. Ou seja, ela é uma função normal. Não tem nenhum Ok. problema de continuidade, coisas assim, em qualquer ponto que seja, entendeu? Ok. Então é uma função contínua em todo o domínio? Basicamente, é uma função que tu pode garantir que, por exemplo, a primeira derivada exista tranquilamente, ok? Em qualquer lugar do Ok. domínio. O que é aquilo? Ah, é a derivada de G em 00? Não percebi. A Aquela derivada. matriz que está ali. Bem, aqui não tem nenhum símbolo de derivada, né? Então é simplesmente o gain 00. Ou Um, tu tá falando da matriz aqui? pois, sim, da matriz. Ah, pois é. Essa matriz aí tem a ver com o jacobiano.
Porque ela tem a Hum. ver com uma mudança de base que está ocorrendo aqui nesse problema, beleza? Oh. DV F após B 00 em cadeia 1, 2. Guia de 00 é. Então F após G é. Mas é F após G no ponto 00. A mim deu-me E elevado a 0, que é 1, 0. F, como é que você chama isso aqui? F Ah, pós G? Não entendi. sim, esse fog que está aí, eu digo que é F Ah, o após. fog. Ok, o fog. Aí sim, entendi. Então tá bom. Muito bem, então tu não sabes como começar, é isso? Pois, eu só sei que F após G no ponto 00 é 1, 0. É um Eu zero? acho, porque eu só substituí o G em 00, que é 012, e meti no F, Mais ou menos. Mais ou menos, não é bem assim, tá? não é? Não. Bem, ó, vamos focar no que o problema está pedindo. Ah, Ele é quer saber mais. a derivada É mais. direcional da fog em 00, onde o vetor direcional é 1 e 2, certo? Derivada direcional é a derivada numa direção. É mais ou menos o que a gente estava fazendo agora há pouco, lembra? Que a gente parametrizou. Só que naquele caso a parametrização em T foi muito simples, né? Aqui ela não é tão simples. Por quê? Porque vai ser dada por meio dessa matriz aí. Beleza? Então, essa é uma matriz jacobiana na prática, que vai fazer tu sair de um espaço R2 para um espaço R3. Ok? Então vamos aos poucos. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui. O que é, né, o nosso DF, ali, o Dzão F, né, de G de 00? Isso a gente tem que fazer, né? Então, o que, que vai acontecer aqui? Por quê? Porque a gente precisa fazer, né, uma coisa importante aqui. A gente precisa multiplicar esse cara por esse. Deixa eu só escrever essas coisas aqui num primeiro momento. Ok, nós temos que fazer isso. Temos que fazer essa multiplicação. O problema é que, veja, isso tudo aqui faz parte da teoria da derivada direcional. Então, é como se esse elemento aqui desse a diferenciabilidade e o V que a gente vai colocar aqui nesse produto escalar dá a direção, ok? Diferenciabilidade da tua derivada, né? Direção. Bem, então a gente precisa fazer essa multiplicação aí.
quando aparece uma matriz jacobiana, normalmente a gente tem que multiplicar ela mesmo, né, por derivadas para obter a direção do nosso problema. Muito bem. Então, o problema é quem que é, né, aquele fog ali, né? Veja, o que o problema está pedindo aqui é isso, tá bom? Essa pergunta aqui que o problema está pedindo é justamente essa multiplicação que eu coloquei aqui, beleza? Isso é o que o problema quer. Se a gente conseguir resolver isso, tá bom, tá resolvido. Muito bem. Agora, a gente precisa fazer algumas coisas. Por exemplo, para conseguir resolver esse problema, ali a gente precisa da derivada do g de 0, 0, né? Então, deixa eu só copiar isso aqui de novo. A gente precisa aqui, ó, o g de 0, 0. Porque se tu lembrar do que a gente estava vendo de jacobiano agora há pouco, a gente não pegava a matriz ali e multiplicava pelas derivadas dela. A gente fez agora há pouco isso, né? Pegava a matriz e multiplicava pelas derivadas dela, certo? E aqui que está o ponto, né? O que é isso, né? Isso que eu acabei de colocar aqui é justamente o dv, olha só que legal. Ele é o dv do g de 0, 0, que é esse cara. Derivada na direção, né, do g de 0, desse cara aqui. Ok? Então, essa é a transformação que a gente vai fazer aqui nesse primeiro momento. Beleza, agora como é que a gente vai obter isso, né? Porque para isso, a gente precisa da nossa matriz. Ok? A gente precisa fazer aquela mesma estratégia que a gente fez agora há pouco, né? Para obter a jacobiana, a gente não fazia as derivadas, então a gente vai fazer as derivadas aqui também, olha só. A gente vai pegar a nossa função e vai escrever ela como derivadas. Então, deixa eu colocar aqui. Bem, vamos lá. Vamos fazer a matrizinha de derivada disso aqui. Né? Ok. E aí? Quem que é a derivada em x desse aí? Pode me dizer? Tenho de usar aquela regra do expoente. Para derivar em x, né, tem que usar a regra do expoente, exatamente. Que vai ser simplesmente ela mesma de novo. Então vai ficar y e na x, e aqui vai sobrar só o z quadrado. Agora eu derivo em y, vai sobrar só o e na x, e agora eu derivo em z para minha terceira coluna, vai ficar só 2ex, certo? E isso tudo a gente tem que colocar na direção que a gente está propondo. Oi. Na primeira não é mais z quadrado? Mais, isso mesmo. Ok. E agora a gente coloca então aqui as coordenadas da nossa direção, de acordo com o vetor que a gente está procurando, né? É essa. Ok? Porque não é isso que ele está pedindo aqui, e isso não é isso. Então a gente vai colocar esses pontos ali. Vai ficar 1 mais 4, 5, né? Aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 0. Ok? Se não errei nenhuma conta básica aí, é isso. Acho que é isso. Beleza, então a gente já tem aqui o que seria o nosso primeiro termo. Cadê? Esse nosso primeiro termo aqui. Então, só fazendo a substituição para nossa primeira. Eu vou até copiar aqui, né? Que é isso que a gente quer. Agora, isso aqui vai ficar igual ao quê? Vai ficar igual a este. Vezes quem no meio, né? Aquilo que a gente já tem, nossa matriz. E, por último, quem? O vetor. Então, para tu encontrar o que o problema está pedindo, é só tu fazer isso. Perceba que a única coisa problemática mesmo foi esse cara. Certo?
E como é que a gente obtém esse cara? Recapitulando. A gente pega a função que nós estamos querendo obter a derivada direcional, deriva ela como se fosse um gradiente, né? Derivada em x, derivada em y, derivada em z. Isso aqui é um gradiente na prática. E aplica no ponto que nós estamos interessados. O Ok. ponto é 0, 0, né? Mas esse 0, 0 nesse espaço aqui é esse vetor. Ok? A gente estudou álgebra linear juntos, né? Lembra dessas transformações? Sim. Pois é. Então é o que está rolando aqui. E, claro, a gente acabou de ver a conta aqui, é bom tu dar uma mastigada nela, porque senão você não vai pegar para valer. Mas a ideia é essa, beleza? Ok. Tenta refazer Então tenho que daí essa. multiplicar depois as matrizes e depois com o Isso. vetor? Só fazer multiplicação de matrizes e acabou a conta, beleza? A Ok, 4 da ficha, eu acho que tu tens essa ficha aqui, né? A 4 da ficha é parecida, bem parecida, tá ok, bom? Daí eu acho que tu consegues fazer sozinho, beleza, Miguel? ok, Então tá bom, cara. Tudo de bom aí, precisando só chamar, ok? ok. Obrigado, professor. Então tá. Eu que agradeço. Tchau, abraço. Tchau.